começar a terceira etapa. O Fabinho está me passando aqui. Não tem nem apresentação, né? Porque assim, todo mundo já conhece o professor Ricardo Universal, professor Ricardo Barbucci, que vai começar a nossa terceira fase aqui do Olhar 360. Muito obrigada, professor. Bom, como a gente sabe, as doenças ácido-pépticas são doenças que basicamente ocorrem quando existe um desequilíbrio, né, entre os fatores de agressão dessas mucosas banhadas pelo ácido clorídrico, pela pepsina, e os mecanismos de defesa dos órgãos, então, expostos a esse refluxado. Normalmente, a gente pode atuar sobre isso, aumentando os mecanismos de defesa ou diminuindo os fatores de ataque. O que usualmente a gente faz na grande maioria dessas doenças é diminuir, então, a secreção ácido-péptica. A célula parietal é responsável pela produção do ácido clorídrico. A gente pode interferir nessa secreção ácido-péptica através de vários mecanismos que estimulam essa secreção. Então, os anticolinérgicos eles podem ser eficazes. Os bloqueadores dos receptores de gastrina, que são os receptores de colecistoclina do tipo B, eventualmente poderiam ser utilizados, mas acontece que a gastrina é muito mais um hormônio de hiperplasia e hipertrofia do que propriamente de estímulo para a secreção ácido-péptica. Nós temos já de bastante tempo os bloqueadores dos receptores H2 da histamina. Na verdade, o estímulo parácrino via histamina é o principal estímulo para essa célula produzir ácido, o que faz com que esses medicamentos realmente sejam eficazes em alguns momentos, e a taquifilaxia aqui que limita um pouco a ação deles e o seu uso na prática clínica. Os inibidores da bomba de prótons se mostram também bastante eficazes, com um tempo de uso já bastante grande, que se aproxima de 40 anos, e o que mostra então que, além de medicamentos serem bastante eficazes, são bastante seguros para serem usados, inclusive a longo prazo. Os inibidores dos canais de potássio a gente também pode utilizar, também são medicamentos bastante potentes, e eventualmente a gente pode inibir a célula diretamente com os agonistas da somatostatina e até com o uso de agonistas de prostaglandina. Dependente do tipo de doença ácido-péptica que a gente tem, a gente vai necessitar de diferentes graus de inibição ácida, diferente tempo de inibição ácida para que a gente atinja os objetivos do tratamento. São bastante nítidas que em doenças diferentes a necessidade de inibição ácida é diferente e o tempo também de inibição também muda bastante. Uma das doenças em que a gente pode inibir o ácido e isso participar diretamente na condução dos nossos pacientes é a dispepsia funcional. Uma doença extremamente prevalente, como toda doença modulada os seus diagnósticos, acompanhamento e tratamento pelos critérios de Roma 4, e que definem então que essa dispepsia funcional pode ser dividida em dois grupos, né? A síndrome da dor epigástrica e a síndrome do desconforto pós-prandial. E Roma 4 define que nos pacientes que têm síndrome de dor epigástrica ou que têm dispepsia do tipo misto, né, o uso de antissecretores como abordagem inicial deve ser feito. A gente tem diferentes, então, antissecretores que poderiam ser utilizados para esse fim. A grande dúvida que a gente tem é se, de fato, eles são eficazes e qual é o nível de inibição ácida necessária para a gente conduzir esses pacientes com dispepsia funcional. Os inibidores de bomba de prótons, eles são, sem dúvida, os antissecretores mais utilizados e com um melhor perfil de custo-benefício. Não são eficazes em todos os pacientes com dispepsia funcional, mas é importante que a gente tenha em mente, alguns trabalhos mostram que aqueles pacientes que vão responder aos inibidores de bomba de prótons, eles tendem a responder nas primeiras 4 semanas de tratamento. Se o paciente de vocês não respondeu nessas primeiras 4 semanas, dificilmente responderá a partir disso. Nessa situação, a gente não precisa de grande inibição ácida para que os nossos pacientes melhoram. O trabalho mostram que doses plenas ou metade da dose terapêutica de inibidor de bomba de prótons, os resultados são basicamente os mesmos, como a gente pode ver nessa meta-análise publicada há alguns anos atrás. Além disso, os inibidores de bomba de prótons têm um efeito adicional na condução de pacientes com dispepsia funcional, que é o efeito imunomodulador que eles apresentam. Como a gente sabe, na fisiopatologia dessa afecção, são muito importantes os infiltrados mastocíticos gástricos, eosinófilos duodenais, e os inibidores de bomba de prótons eles podem interferir diretamente na maturação de mastócitos, podem influenciar diretamente na degranulação mastocítica, diminuindo a inflamação, diminuindo a proliferação mastocítica e proliferação celular, inclusive com trabalhos recentes, né, até de bom porte, como esse publicado no Gastroenterology,
mostrando que claramente os inibidores de bomba de prótons têm essa ação diminuindo o infiltrado eosinofílico duodenal, o que participa então diretamente na base da fisiopatologia da dispepsia funcional. Então, quando a gente compara, por exemplo, trabalhos em que a gente inibe a acidez com inibidores de bomba de prótons, com trabalhos em que a gente vai usar medicamentos mais potentes, como os inibidores competitivos dos canais de potássio, no caso do vonoprazan, a gente vai ver claramente aqui que não existe diferença entre os resultados do ponto de vista de controle do nível de sintomatologia dos pacientes, já que aqui eu não necessito de grande inibição ácida para que o objetivo seja atingido. E muito pelo contrário, como a gente vê aqui à direita, a gente vai ver claramente até uma interferência negativa dos inibidores competitivos e canais de potássio no tempo de esvaziamento gástrico, que pode inclusive agravar os sintomas, especialmente de pacientes que têm síndrome de desconforto pós-prandial, e isso tem que ser levado em consideração. Outra indicação para inibição ácida prolongada, inclusive, são os pacientes que têm necessidade de fazer uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais. Como o senhor sabe, esses medicamentos eles diminuem a produção de muco e bicarbonato, expondo o nosso estômago e duodeno aos efeitos abrasivos do ácido e da pepsina, agravando, então, ou aumentando a chance de doença péptica ulcerosa, especialmente de estômago, mas eventualmente também de duodeno. São vários os fatores de risco que aumentam, então, a chance do nosso paciente ter esse tipo de complicação, especialmente a história prévia de úlcera complicada e também a idade avançada, acima de 70 anos de idade. Nessas situações, quando existe mais de 2 fatores de risco, é importante, então, que a gente submeta o nosso paciente a um tratamento preventivo de lesões AINE induzidas de estômago e duodeno, e essa prevenção normalmente é feita com o uso de inibidores de bomba de prótons. É importante a gente relatar que, mais recentemente, vários trabalhos mostram também que o uso de antidepressivos, especialmente os clássicos, eles podem aumentar o risco de sangramento associado à doença péptica ulcerosa, já que 95% da serotonina é de produção intestinal e mais 3% é de produção plaquetária. E o uso desses medicamentos pode interferir na agregação plaquetária e aumentar o risco, então, de sangramento. Quando a gente pensa, então, na prevenção dessas lesões, entre as várias estratégias estudadas, a melhor mesmo é a gente, então, usar o inibidor de bomba de prótons cronicamente e tentar mudar o anti-inflamatório, por um anti-inflamatório menos agressivo, diminuir a dose do anti-inflamatório, diminuir o tempo do anti-inflamatório, especialmente se for possível, substituir um COX-1 específico por um COX-2 específico, com que a gente tem uma redução bastante grande da chance de lesões AINE induzidas. Nessa situação também não há necessidade de grande inibição ácida para que nossos objetivos sejam encontrados. Aqui vocês veem um trabalho em que se comparou esomeprazol 40 com 20 e os resultados foram exatamente os mesmos no que diz respeito à prevenção dessas lesões de estômago e de duodeno. As diretrizes japonesas para a conduta em pacientes com doença péptica ulcerosa mostram que naqueles pacientes que têm histórico, então, de lesão associada a anti-inflamatório, a melhor opção é a manutenção do inibidor de bomba de prótons cronicamente para evitar que esses pacientes tenham problemas secundários a isso. A mesma coisa é referendada pelo consenso coreano e que atribui também a mesma estratégia em pacientes que não só que vão usar anti-inflamatórios, mas também em pacientes que vão usar aspirina em dose menor, inclusive. Outra indicação importante para o uso de antissecretores é no tratamento da doença péptica ulcerosa. Aqui, novamente, o consenso japonês recomenda também o uso de inibidores de bomba de prótons em pacientes que têm doença péptica ulcerosa e até cronicamente, especialmente naqueles pacientes com úlceras idiopáticas ou úlceras de repetição, especialmente pelo perfil de segurança dos inibidores de bomba de prótons ser muito maior do que o perfil de segurança com medicamentos mais novos. Quando a gente fala de doença péptica ulcerosa especificamente, especialmente a úlcera duodenal, também aqui não há necessidade de grande inibição ácida para que o nosso objetivo de cicatrizar essa úlcera e prevenir as complicações seja atingido. Nesse trabalho houve uma comparação entre lansoprazol e vonoprazan e os senhores veem claramente aqui que não é qualquer tipo de diferença de resposta quando a gente compara um grupo com o outro, mostrando que a inibição ácida não deve ser muito intensa para que a gente atinja os nossos objetivos aqui. Outra doença que há necessidade, então, de uso de inibidor de bomba de prótons também cronicamente é a esofagite eosinofílica.
Essa é uma doença de incidência cada vez maior, altamente prevalente no nosso meio e que tem como base, então, infiltrado eosinofílico e de outras células, como, por exemplo, os próprios mastócitos e basófilos, interferindo, então, na função esofágica. Repetindo aqui, os inibidores de bomba de prótons aqui têm função que passam além do que simplesmente diminuir a secreção ácido péptica. Esse efeito antissecretor é importante na esofagite eosinofílica, já que o refluxo, especificamente, pode aumentar a permeabilidade esofágica, como o professor Bravinho mencionou na aula inicial dele dessa manhã, e isso poderia, então, facilitar a passagem de antígenos alimentares para as camadas mais profundas do esôfago e promover, então, o infiltrado eosinofílico e mastocítico, promovendo então o aparecimento de esofagite eosinofílica. Mas existe um efeito agregado aqui, que é o efeito imunomodulador então dos inibidores de bomba de prótons. Repito, eles inibem a maturação de mastócitos, eles inibem a degranulação de mastócitos eosinófilos e, portanto, o seu efeito na esofagite eosinofílica acontece independentemente de a gente ter refluxo ou não. Os consensos mais recentes colocam o inibidor de bomba de prótons como uma das opções para se iniciar o tratamento de pacientes que têm esofagite eosinofílica e, mais recentemente, a gente tem ainda medicamento biológico que poderia ser utilizado. A gente não sabe exatamente no momento ou quais são os pacientes especialmente indicados para isso, mas o dupilumab seria uma outra opção na condução de pacientes com esofagite eosinofílica. Os trabalhos de meta-análise mostram que os resultados em pacientes em esofagite eosinofílica com uso de inibidores de bomba de prótons chegam próximos de 50% de resultado. Aqui sim, a gente nota que há necessidade de uma inibição ácida ou de uso de doses de inibidores de bomba de prótons maior do que outras doenças em que os inibidores de bomba de prótons podem ser utilizados, né? Entretanto, repito, aqui a gente busca inibição ácida, ok, mas também a gente busca o efeito imunomodulador desses medicamentos que a gente não tem com os inibidores competitivos de canais de potássio. Inclusive, é possível até a gente predizer se os nossos pacientes com esofagite eosinofílica têm maior ou menor chance de responder ao tratamento com inibidores de bomba de prótons. Se o paciente de vocês tem menos do que 36 anos de idade, tem um índice de massa corpórea inferior a 25 e tem menos de 460 eosinófilos no sangue periférico, a chance do paciente de vocês responderem ao tratamento com IBP é bem pequena. Nessa situação, a gente poderia sugerir o uso, ou inicialmente, de outro tipo de abordagem terapêutica, por exemplo, com corticoides tópicos ou as dietas de eliminação. Sem dúvida, uma indicação também bastante importante é no tratamento do Helicobacter pylori. Como a gente sabe, quando a gente eleva o pH intragástrico, o Helicobacter invade mais a mucosa, fica mais vulnerável aos antibióticos sistêmicos. O pH elevado acelera a atividade bacteriana, o que torna essa bactéria mais sensível aos antibióticos. E valores de pH extremamente altos poderiam, inclusive, matar diretamente a bactéria. Os inibidores de bomba de prótons, eles se mostram, né, como verdadeiros antibióticos, apresentando o efeito bactericida direto sobre o Helicobacter pylori. Inclusive, alguns trabalhos antigos mostram resultados próximos de 5% de erradicação somente com o uso de inibidor de bomba de prótons, sem necessidade de qualquer antibiótico dado em conjunto. O MIC dos IBPs ele pode ser inclusive calculado e, como vocês veem, eles podem variar de IBP para IBP. O IBP ainda interfere diretamente sobre a respiração bacteriana, interfere diretamente sobre a atividade da urease no Helicobacter pylori. E trabalhos mais antigos mostram claramente que os IBPs também podem interferir sobre a atividade da bomba de sódio-potássio, ATPase, que o Helicobacter pylori apresenta. Quando a gente compara trabalhos com IBP e sem IBP no tratamento do Helicobacter pylori, a gente vê que o MIC de alguns antibióticos pode, de fato, diminuir bastante quando a gente associa inibidores de bomba de prótons, especialmente quando a gente fala de penicilinas e de macrolídeos, né? Um pouco também quando a gente fala de quinolonas. Mas quando a gente observa os imidazólicos e as tetraciclinas, não há qualquer interferência do pH intragástrico no MIC desses antibióticos, sugerindo que a associação de inibição ácida mais intensa, ela pode sim ser de fato interessante no tratamento clássico, em que a gente usa amoxicilina e claritromicina, mas é bem menor quando a gente usa o esquema quádruplo, especialmente quando a gente substitui a amoxicilina por tetraciclina,
em conjunto então com bismuto e com imidazólico. Uma das críticas com relação ao uso de IBPs na erradicação do Helicobacter pylori é que, por haver uma variabilidade no metabolismo dos inibidores de bomba de prótons pela via do citocromo P450, especialmente do 2C19, indivíduos com metabolização rápida dos IBPs e, portanto, com meia-vida reduzida, poderiam ter também um efeito menor na erradicação do Helicobacter pylori. Isso pode ser verdade para algumas populações, mas para outras isso não necessariamente acontece. E isso é discutível porque uma parte dos IBPs são metabolizados também pela via do 3A4 e a gente tem muito poucos estudos avaliando a atividade do 3A4 em populações submetidas com os inibidores de bomba de prótons. Alguns pacientes com perfil genético que vocês veem aqui, principalmente 1B, 2 e 3, são pacientes que praticamente mostram 100% de erradicação quando a gente usa inibidores de bomba de prótons. Também existe uma variabilidade grande dos pacientes no que diz respeito à resposta inflamatória frente à presença do Helicobacter pylori. Pacientes em que existe uma alta capacidade de produzir interleucina 1-beta, são pacientes que respondem muito melhor ao tratamento com inibidores de bomba de prótons e a erradicação do Helicobacter pylori. A interleucina beta é 100 vezes mais potente do que o omeprazol e, portanto, quando a gente tem um paciente que tem alta secreção de interleucina beta, ele vai ser muito mais facilmente tratado quando a gente erradica o Helicobacter pylori. Especialmente esses pacientes são aqueles pacientes que têm maior tendência de ter úlcera gástrica e câncer gástrico, que são justamente aqueles em que a gente tem uma necessidade maior da gente inibir, da gente erradicar o Helicobacter pylori. E outra coisa, quando a gente usa o inibidor de bomba de prótons associado aos antibióticos, a simples associação dos antibióticos com o omeprazol, já que os antibióticos são também metabolizados pela via do citocromo P450, isso interfere diretamente na meia-vida do omeprazol ou de outros inibidores de bomba de prótons, garantindo um efeito melhor que a gente poderia. Então, explicaria essa diferença que existe de trabalhos na importância da metabolização do citocromo P450 e eficácia do esquema de erradicação. Trabalhos mais recentes ainda mostram não haver qualquer tipo de diferença quando a gente usa bismuto e associado a IBP ou inibidores competitivos do canal de potássio na erradicação do Helicobacter pylori. Por fim, uma doença em que talvez a gente tenha ainda uma relevância maior para o uso de antissecretores é a doença do refluxo gastroesofágico. Como a gente sabe, uma doença crônica que não tem cura e que pode ser tratada clínica ou cirurgicamente. Dentre os tratamentos clínicos, o uso de antissecretores é sem dúvida o nosso carro-chefe na condução de pacientes com doença do refluxo. Existem outras opções medicamentosas que podem ser utilizadas no tratamento da DRGE, mas que são direcionadas para pacientes específicos. Como também o professor Maurício já mencionou, existem diferentes fenótipos de apresentação da doença do refluxo gastroesofágico, passando então da pirose funcional pelo hipersensibilidade esofágica, doença do refluxo não erosiva, erosiva leve, erosiva grave, Barrett e outras doenças como a tosse crônica, as manifestações otorrinolaringológicas da doença do refluxo e também o refluxo em que predominam as queixas de regurgitação. Dependente então do fenótipo dos nossos pacientes, a gente vai ter diferentes tipos de resposta à inibição ácida, né? Quanto menos lesão esofágica eu tenho, menor é a participação do ácido como gênese dos sintomas e maior é a participação da sensibilidade esofágica. Já dizia o professor Prado, quando era residente lá no Hospital das Clínicas, que não importa quanta lesão a gente tenha no esôfago, sempre existe uma participação da sensibilidade visceral na gênese dos sintomas, e isso é maior quanto menos lesão eu tenho. A doença do refluxo é uma doença que depende basicamente da sua apresentação, da quantidade de ácido que volta para o esôfago, do tempo que o ácido fica em contato com o esôfago e da resistência do esôfago a esse material refluído. Isso vai nos dizer se eu vou ter mais ou menos lesão esofágica. E, além disso, a gente tem a sensibilidade esofágica como um modulador, se esses pacientes vão ter sintomas secundários a isso ou não. Tanto é que não existe qualquer relação entre intensidade da lesão esofágica e frequência e intensidade dos sintomas. Eu posso ter muito sintoma com lesões esofágicas, sem ter lesão esofágica, e posso ter quase nenhum sintoma em pacientes com doenças graves, como, por exemplo, esôfago de Barrett.
70% dos pacientes que fazem investigação de pirose são pacientes que vão ter endoscopia normal, só 30% a endoscopia vai mostrar que existe doença erosiva. E desses pacientes que não têm lesão esofágica, 50% vão ter então doença do refluxo não erosiva e o resto vai ser dividido em pacientes com pirose funcional e hipersensibilidade ao refluxo. Dos pacientes que têm doença do refluxo erosiva, somente uma pequena parte vai ter doença do refluxo erosiva grave. Não chega, então, a 10% dos pacientes que têm doença do refluxo erosiva. A grande maioria, então, dos que têm doença do refluxo erosiva vai ter doença do refluxo erosiva leve. E quanto mais lesão eu tenho no esôfago, maior a necessidade de inibição ácida, maior é o tempo de tratamento necessário para que a gente atinja os objetivos do tratamento clínico. E, portanto, como a grande maioria dos nossos pacientes tem esofagite erosiva leve ou doença do refluxo não erosiva, eu vou necessitar, na verdade, de uma inibição ácida que não vai ser muito intensa e também não vai ser um tempo muito extenso para que a gente obtenha um resultado adequado. Isso faz com que várias diretrizes recentemente publicadas recomendem ainda o uso de IBP em pacientes com doença do refluxo não erosiva e mesmo naqueles pacientes com pirose sem investigação prévia, lembrando que aqueles pacientes que têm sinais ou sintomas de alarme, eles devem ser submetidos a uma investigação com endoscopia mais precocemente. As diretrizes do ACD, entretanto, mostram que é possível a gente fazer um teste terapêutico em pacientes que têm menos de aqui no Brasil, menos de 40 anos e que não tem qualquer sinal ou sintoma de alarme e dependendo do tipo de resposta, então investigar esses pacientes de uma maneira adequada, com endoscopia, eventualmente com outros métodos diagnósticos, mas aqui novamente o ACD recomenda o uso de inibidores de bomba de prótons. As diretrizes também mostram que a resposta a esses inibidores de bomba de prótons costuma ser bastante boa na grande maioria dos pacientes. Quando a gente compara a resposta da doença do refluxo com inibidores de bomba de prótons e com os inibidores competitivos de canais de potássio, teoricamente drogas mais potentes e que inibem a acidez de uma maneira mais importante, é importante que a gente tenha em mente, então, que sendo a grande maioria dos nossos pacientes portadores de doença do refluxo não erosiva ou erosiva leve, não vai haver diferença de resposta entre esses grupos quando a gente compara os dois tipos de fármacos utilizados. Esse trabalho mostra claramente que nas esofagites mais brandas, A e B de Los Angeles, as respostas são basicamente as mesmas quando a gente compara IBP em dose plena com inibidores com o vonoprazan. Já nas esofagites mais graves, existe uma tendência de a gente ter uma pequena melhora de resposta com os pacientes que recebem vonoprazan quando a gente compara com pacientes que recebem inibidores de bomba de prótons. Entretanto, nesses pacientes com esofagites mais graves, C de Los Angeles, a gente tem duas opções. Ou a gente encaminha esse paciente para o tratamento cirúrgico, ou a gente mantém esse paciente com antissecretor cronicamente para o resto da sua existência. E aí a gente tem um outro problema, que é o problema da segurança do uso dos antissecretores a longo prazo. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Na verdade, quando a gente pega pacientes que não foram investigados com pirose, simplesmente a gente compara os grupos, por exemplo, de vonoprazan 20 mg com metade da dose terapêutica de esomeprazol 20 mg, a gente não vai ver qualquer tipo de diferença de resposta, mostrando sim que a grande maioria dos pacientes tem doença do refluxo não erosivo ou erosiva leve e por isso não esperaria mesmo nenhum tipo de diferença de resposta entre esses grupos. A gente tem que ter em mente também que a doença do refluxo é uma doença crônica, que não tem cura, e que a recidiva dos sintomas é uma verdade em praticamente todos os pacientes, né? Então, a necessidade da gente fazer algum tipo de estratégia de tratamento a longo prazo desses pacientes. Uma das coisas que a gente tem nas doenças mais leves é que é possível, então, a gente tentar retirar os antissecretores nesses pacientes e é importante que a gente tenha cuidado de retirá-los de forma mais gradual, especialmente se nosso paciente não tem infecção pelo Helicobacter pylori. Existe a possibilidade de rebote ácido e retorno dos sintomas de forma precoce nesse grupo de pacientes, quando eu retiro abruptamente os inibidores de bomba de prótons ou outros antissecretores, graças à hipergacinemia secundária que estimula, então, a produção de histamina de forma exacerbada pelas células ECL, levando à hipertrofia dessas células e motivando então um aumento da secreção ácido péptica. Esse problema do rebote ácido ele não ocorre em pacientes com infecção pelo Helicobacter pylori.
A gente já tem trabalhos muito antigos mostrando que os inibidores de bomba de prótons, até de forma isolada, são as melhores opções para serem a nossa estratégia quando a gente precisa de inibição ácida a longo prazo. Recentemente, né, o ADA publica um artigo mostrando que existem algumas indicações clássicas para o uso crônico de inibidores de bomba de prótons, passando então pelos pacientes com esôfago de Barrett, esofagites erosivas graves, pacientes com Zollinger-Ellison, esofagite eosinofílica, pacientes que vão usar anti-inflamatórios ou aspirina a longo prazo, e na prevenção, especialmente quando há qualquer tipo de suspeita de fibrose pulmonar, uma doença extremamente grave, em que a gente deve tratar refluxo, mesmo sem haver evidência de que de fato ele existe, graças à não existência de um método gold standard para a gente confirmar a presença ou ausência de refluxo nesse grupo de pacientes. Algumas outras indicações que eles colocaram como condicionais para o uso crônico de IBPs seriam, então, aqueles pacientes com doença do refluxo não erosivo, que a gente tenta reduzir a inibição ácida no paciente recidiva muito precocemente, pacientes com dispepsia funcional, que a gente não consegue tirar o inibidor de bomba de prótons, pacientes com manifestação laringológica da doença do refluxo, pacientes que têm pancreatite crônica, insuficiência pancreática, que têm esteatorreia permanente, apesar do uso de reposição de enzimas pancreáticas, né? E na prevenção, então, de lesões induzidas por anti-inflamatórios ou por antiagregantes plaquetários. Mais recentemente, uma outra indicação clássica para o uso crônico de inibidor de bomba de prótons apareceu. Os inibidores de bomba de prótons, além de inibirem a secreção ácido-péptica, têm também um efeito antineoplásico. Isso faz com que o seu uso seja indicado no esôfago de Barrett, mesmo em pacientes que foram submetidos a fundoplicatura e que têm um refluxo controlado. O uso de IBPs em dose plena é recomendado por esse guideline do ACG em todos os pacientes com Barrett, seja acima de 1 centímetro pelo menos. Entretanto, a antissecreção, a inibição ácida, ela pode levar a alguns efeitos adversos, a gente sabe disso, relacionados com a hipergalcinemia secundária ou relacionados com a falta realmente do ácido clorídrico. Situações como supercrescimento bacteriano de intestino delgado, supercrescimento bacteriano gástrico, aumento do risco de peritonite bacteriana espontânea, aumento do risco de deficiência de absorção de ferro, vitamina B12, por exemplo, têm sido atribuídos ao uso crônico de antissecretores. E é óbvio a gente entender que quanto maior a inibição ácida, maior é o risco de efeitos adversos secundários a isso, já que mais ácido inibindo, né, maior é o supercrescimento bacteriano. São poucos os trabalhos ainda que comparam IBPs com os inibidores competitivos dos canais de potássio, mas esse trabalho mostra claramente que o supercrescimento foi muito maior em pacientes que usou inibidores competitivos de canais de potássio, comparado com pacientes que usou inibidor de bomba de prótons, justamente porque a inibição ácida é mais intensa, né? Uma coisa interessante, e essa opinião minha, é que uma das coisas que se discute sobre a refratariedade da doença do refluxo ao uso de inibidores de bomba de prótons é o escape ácido noturno, já que a gente não consegue inibir a acidez completamente em boa parte dos pacientes usando inibidores de bomba de prótons, mesmo em altas doses. Entretanto, esse escape ácido noturno, pode participar da refratariedade da doença, que é uma coisa rara de acontecer. Por outro lado, é um jeito de proteger o nosso organismo de hipergalcinemia e supercrescimento bacteriano, já que essa recuperação de ácido durante a noite poderia, então, ter um efeito benéfico. Começam a aparecer ainda outros efeitos colaterais associados à inibição ácida excessiva, especialmente em endoscopias. É o caso, por exemplo, da famosa Stardust mucosa, que praticamente não se via e passa a ser encontrado com relativa frequência em usuários crônicos de vonoprazan. A mesma coisa com o que eles chamam de gastric mucosal redness, também pouco observada com os inibidores de bomba de prótons e que passa a ganhar cada vez mais importância. Outro fator de relevância é o tratamento da doença do refluxo durante a gravidez, em que a gente não pode nem pensar em utilizar inibidores dos canais de potássio, porque a gente sabe que, do ponto de vista de segurança, especialmente em grávidas, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração.
Outra coisa é que quanto maior a gastrina, maior a chance, teoricamente, de desenvolver diversos tipos de neoplasia. A gastrina é um hormônio hiperplasiante e hipertrofiante. Ele estimula o crescimento celular de várias linhagens de câncer, o que poderia, então, ser um dos fatores muito importantes a serem considerados quando a gente vai inibir a acidez, especialmente quando a gente tem níveis de gastrina muito elevados, que é o que ocorre com os inibidores competitivos de canais de potássio. Esse trabalho, publicado recentemente, em 2022, mostra que os níveis de gastrina associados ao uso de vonoprazan cronicamente chegam a níveis que a gente encontra em Zollinger-Ellison ou em gastrite atrófica autoimune muito intensa. Então, o perfil de segurança com hipergastrinemias dessa monta a longo prazo é uma coisa que tem que ser muito discutida e muito pesada quando a gente resolve inibir a acidez por muito tempo. Concluindo, então, a nossa apresentação, as doenças acidopépticas são basicamente bastante prevalentes e passíveis de vários tipos de complicações. A inibição ácida ela faz parte do tratamento de todas elas, mas nem sempre essa inibição ácida tem que ser muito intensa. Na verdade, é a exceção, né, dos casos em que há necessidade de grande inibição ácida. Várias dessas doenças têm caráter crônico e precisam ser tratadas cronicamente, e aí o perfil de segurança da inibição ácida obtida com diferentes antissecretores deve ser levado em consideração para que a gente escolha a melhor opção para cada um dos nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, Marcelo. Quanto tempo? 5 minutinhos. 10 minutinhos. Olá. Pelo adiantar da hora, nós só vamos agora. Querido Brandalize, você está por aí? Estou por aqui sim, Fábio. Meu garoto. Estamos vendo a tela do Barbucci ainda. Será que tem que descompartilhar a tela? Só um segundinho. Brandalize, é o seguinte, você está vendo que desde o início, 9 horas da manhã, estamos buscando estratégias para o paciente não chegar para você, né? Passou, primeiro Bravin, subdividiu a doença do refluxo em fenótipos, afastando aqueles fenótipos de possível, realmente, de possível não necessidade da cirurgia, depois passou para o pessoal. Aí o pneumo trouxe para a gente, olha, eu quero saber qual é o paciente meu que vai se beneficiar com intervenção cirúrgica, o otorrino também. Barbucci colocou que boa parte dos nossos pacientes realmente podem precisar de uma supressão ácida e muitos dos pacientes não precisam de uma superinibição ácida, tem outros mecanismos por uma sobreposição, mas vai chegar o paciente que precisa de uma intervenção. Galvão tentou fazer um gap aí, colocar um tratamento endoscópico antes de você, mas traga para a gente o que você, assim, a visão do cirurgião, se você conseguir nos resumir, que infelizmente nós estamos com o adiantar da hora, mas trazer uma apresentação breve mostrando para nós quando que nós devemos encaminhar um paciente para ti. Muito obrigado mais uma vez, meu querido Brandalize, você é um ser divino. E para quem não conhece o professor André Brandalize, ele tanto fica na motilidade quanto na cirurgia. Então, ele é conhecedor do esôfago de todas as formas, tá bom? Um forte abraço, querido Brandalize. Obrigado. Hoje em dia, menos motilidade, mais cirurgia, mas eu vou ser bem breve a apresentação, tinha alguns slides, mas são bem poucos mesmo. O papel da cirurgia na doença do refluxo, como qualquer tipo de tratamento, em todos que falaram aqui, os objetivos, o Galvão já colocou também isso na aula dele. Então, controlar os sintomas, tratar e prevenir as complicações, melhorar a qualidade de vida, que pode ser por medicamentos, que pode ser por tratamento endoscópico, o Galvão colocou aí agora, o TIF, como eu vejo como mais efetivo, ou com o tratamento cirúrgico, né? Já temos estudos antigos, esse aí é o famoso Lotus Trial, né? Foi bem de 2011, 10 anos atrás já, que comparava tratamento clínico cirúrgico em doentes respondedores ao IBP. E viu que no segmento a longo prazo, os dois grupos estariam com resultados semelhantes na taxa de remissão, mas com mais regurgitação ácida no grupo com IBP, que é o defeito mecânico do refluxo persiste. E problemas ligados à cirurgia, como um pouco mais de disfagia e gases no grupo da cirurgia. E em pacientes também não respondedores com IBP, com doença refratária ao tratamento cirúrgico, o Galvão mostrou esse mesmo, que é positivo na aula dele, mostrou que o tratamento cirúrgico
é melhor do que a manutenção clínica. E o Galvão, vou tocar, ele já colocou que o TIF não é uma intervenção cirúrgica, e é sim, é uma bela intervenção cirúrgica com as complicações de intervenções cirúrgicas. A gente vê que, com o passar dos anos, com o aumento da potência de inibição ácida, continua com os pacientes com satisfação não tão grande assim, com a manutenção do tratamento crônico. A gente tem, óbvio, uma grande variedade eu coloquei só aqui os achados endoscópicos, né, sem falar nos perfis de hipersensibilidade, esôfago hipersensível, pirose funcional, só nos aspectos de patologia de doença endoscópica mesmo, que chegam para pensar em cirurgia, né? Tem um espectro muito grande de doenças e, claro, que o comportamento não vai ser o mesmo nesses diferentes grupos. Então, as indicações que chegam mais próximas para ser um consenso de indicação de cirurgia são daquela intratabilidade clínica. Pacientes com hernia de hiato e hipotonia acentuada do esfíncter inferior, em que você vai ter uma persistência dos sintomas de regurgitação e volta, os refluxos físicos, né? Essas complicações, obviamente, barra estenose. Esse do lado é um gráfico da tese de doutorado do Dr. Sérgio, da USP, que acompanhou a longo prazo o tratamento clínico e cirúrgico no esôfago de Barrett e viu que, com o tratamento clínico, mesmo com doses adequadas de BP, por vários motivos, por baixa aderência, por dose inadequada, houve manutenção ou progressão do epitélio de Barrett ao longo dos anos no grupo do tratamento clínico contra melhora no grupo da cirurgia. Então, Barrett ainda ser uma boa indicação da cirurgia. E, obviamente, o desejo do paciente. A gente tem que pensar na qualidade de vida. Tem gente que mantém o BP a longo prazo com os efeitos adversos, que o Barbucci acabou de falar, ou com manutenção dos sintomas de regurgitação, com necessidades de adequação de estilos de vida, de cuidados clínicos, né? Pode, então, ter uma vontade de ser submetido à cirurgia. Isso já está em um monte de consenso, tem o consenso brasileiro, o primeiro consenso, desde o primeiro consenso, que foi em 2002, já em doença do refluxo não complicada, aqueles pacientes que não respondem satisfatoriamente ao método, mesmo com aqueles com sintomas atípicos, mas nos quais o refluxo foi bem documentado, eles podem ser tratados com cirurgia. E, mais recentemente, um consenso de multissociedades aí que o SEIGES conduziu, que o tratamento cirúrgico é melhor nos pacientes com doença refratária e algumas complicações, ou algumas, não chamo de gas bloat como complicação, mas como um efeito adverso da cirurgia, podem ser tratados com algumas variações técnicas, se esse for o problema. Então, a gente pensa que para fazer a cirurgia, a gente tem alguns indicativos daquele paciente que vai ter um bom resultado, que é o que a gente quer, né? Aqueles sintomas típicos, azia, regurgitação, doentes com hernia de hiato, doentes com história superior a 1 ano, que respondem bem ao IBP e, obviamente, com uma clara documentação do refluxo patológico ou documentação do sintoma ligado ao refluxo. Os pacientes com esofagite são os que vão responder melhor e aqueles, obviamente, que já têm uma qualidade de vida prejudicada pelo refluxo, que não vão se importar tanto com o único efeito crônico que eu vejo que existe realmente, que é o aumento do gás, da flatulência na barriga. E não achar que o cirurgião só gosta de operar. A gente operou muito quando apareceu a laparoscopia na área do refluxo, então por uma década a gente fez muita cirurgia anualmente, que era uma grande revolução, mas nos últimos anos a gente tem feito uma média aí de 60 cirurgias por ano. Nesses últimos 3 anos de pandemia diminuiu um pouquinho, né? Então a indicação tem sido cada vez mais seletiva, cada vez com mais consciência de que precisa ter muito cuidado, porque vão acontecer problemas a longo prazo mesmo. E hoje em dia, o que a gente mais opera são as recidivas de cirurgias do passado ou essas grandes hernias de hiato que não tem nenhum jeito de controlar isso com IBPs ou com pacientes, com qualidade de vida, porque o problema não é o refluxo em si, essas volumosas hernias de hiato que vão piorar a qualidade de vida dos pacientes. E lembrar que temos diferentes técnicas, então não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo saco, o tipo de cirurgia que vai ser feita, porque para cada paciente tem um tipo de cirurgia adequada para tentar minimizar os efeitos adversos de disfagia, gas bloat,
e priorizar o controle de refluxo a longo prazo. Então, a minha mensagem final aqui para os cirurgiões, que a gente dá sempre aula sobre esses assuntos, é para operar com moderação, sentir bem o paciente. E uma consideração que eu ia fazer sobre o TIF, essa é uma aula que apareceu no CEIS em Montreal agora, 2023, e eu coloco os slides aqui diretamente da aula, que esse é o padrão ouro, né? Esse é o que o Galvão quer mostrar, que é o TIF super bem feito, que está sensacional. Mas lembrar que não é assim tudo, como qualquer cirurgia, inclusive cirurgia de ato por laparoscopia, tem uns que vão mal, né? E já tem nos Estados Unidos séries de revisões de cirurgias revisionais pós-TIF, com índice de complicações muito altos nas primeiras publicações e índices de distorção anatômica muito grande, especialmente naqueles pacientes em que você vai associar uma correção de hernia de hiato com o TIF, que eu acho que é o maior contrassenso do mundo que eu já ouvi falar. A gente, nessas cirurgias aí, algumas lições que os grampinhos não são tão inócuos assim, eles atravessam o pilar diafragmático direito numa grande porcentagem dos casos. As causas de falha geralmente são por uma deiscência daquela parte posterior ou por uma herniação de hiato, que o dente continua podendo ter uma hernia de hiato, e aí você vai ter um problema muito sério porque esse TIF faz uma fibrose muito intensa. Tem uns sintomas de disfagia por fibrose e essa distorção da anatomia, principalmente ligada ao CTIF, que é aquele TIF com hernia de hiato. Então, a gente vê, o que eu sempre pensei que fosse acontecer também, é que quando a gente faz uma apicultura e dá um ponto no esôfago que aprofunda demais, a gente vê na endoscopia ou um pseudodivertículo. Então, você vai ter que encontrar esse pseudodivertículo em cada tirinho desses aí. Pode formar um pseudodivertículo que pode aparecer até na imagem radiológica, ou uma fístula entre o esôfago e o estômago, que pode causar esofagite por aqui também. Então, isso aqui é uma imagem minha mesmo, de uma paciente que fez uma cirurgia de refluxo, não comigo, mas veio para tratar comigo, e tem essa esofagite intensa aqui nessa região. Então, imagina 21 a 30 furos desse aqui, que podem tanto fazer pseudodivertículos como acertar o vago. A gente brinca que é 21 a 30 chances de acertar o nervo vago, e, de consequência, isso vai dar no futuro. Então, eu associei no final dessa aula aqui, do Galvão, TIF com moderação também. Muito obrigado. Libera aqui. Obrigado, querido André. Pessoal, Obrigado. pelo adiantar da hora, Fátima, você está com a gente? Fátima, nossa instrutora, faz parte do grupo da editorial do Nafage. Fátima está por aí? Estou aqui. Fátima, o que você perguntaria para Galvão e para Brandalize, o que o mutilista precisaria informar para a intervenção endoscópica e para o cirurgião? O que você poderia falar para eles? O que você mais sente necessidade dessa interação? Eu acho que se a gente pudesse ter, né, quem faz gastroenterologia e motilidade, o cirurgião, o pneu e o otorrino para tratar refluxo todos juntos, todo dia, ia ser maravilhoso, né? A gente tem, eu acho que, uma abordagem um pouco diferente por fazer motilidade, né? Acaba que os nossos pacientes, as pessoas que encaminham os pacientes para a gente, já são pacientes que usam IBP cronicamente e querem uma solução, né? E sem abordagem dos nossos testes de fisiologia, fica impossível, né? Eu já recebi pacientes de uso de mais de 20 anos de inibidor de bomba, né, que é o que a gente está falando agora, com ataxia, né, problema neurológico do uso crônico, com doença renal crônica, com osteoporose. Então, assim, o cirurgião é importante, né? Se a gente tiver que usar esses inibidores de bomba ad eterno, se esse paciente for muito bem estudado, eu acho que vale a pena a gente pedir socorro para os cirurgiões, né? E eu acho que para eles, a maior importância da gente é estudar essa junção esofagática, é estudar esse corpo esofágico, para ver se ele funciona bem, para eles poderem ter sucesso nessa cirurgia, né? Com certeza.
Eu vou ter que antecipar, tá? Eu vou deixar, professor Galvão, você vai fazer o fechamento, mas eu vou deixar nossa gratidão a todo esse time que passou aqui hoje, compartilhando a sua experiência, aos polos no Brasil, coordenados pela querida APSEM, com todo o departamento científico que trabalhamos durante essa semana toda. Nós tivemos entre polos e médicos em casa com links, quase 500 pessoas assistindo o Olhar 360 Graus. Quase 500 colegas impactados com informação de extrema qualidade. Isso nos deixa honrados por todo o esforço, ter polarizado como o mestre Galvão lá atrás. Ele não gosta de falar a idade, mas quando ele pensou no NAFAD, que seja um núcleo, que não um núcleo de uma pessoa, mas um núcleo de várias clínicas, vários centros, mas que tivesse a mesma filosofia. Compartilhar e distribuir o conhecimento para todo esse Brasil, para a América Latina. E isso a gente não conseguiria sem um trabalho da LACER, sem um trabalho da APSEM, sem a força, sem o apoio. Aqui hoje, mais uma vez, gratidão à FBG, que fez com que ao longo desses anos todos, tem nos acreditado, tem impulsionado isso daí, ao professor Zateca, ao professor Décio e hoje ao professor Sérgio, ao trabalho iniciado pelo mestre Ricardo Riebig, que transformou a Sociedade Brasileira de Motilidade e hoje está aí, preparou o caminho para o professor Abraão da sequência e convocamos todos os motilistas que venham para a Sociedade de Motilidade, façam parte do nosso núcleo e façam parte dessa transformação. Nós teremos algumas atividades ao longo do ano, preparando a Carlinha Motility On, dia 13, vamos falar sobre intervenções esofágicas, doença do refluxo, no pós-operatório de bariátrica. Teremos o Motility, teremos o Olhar 360 Graus, segundo sábado de agosto, eixo cérebro-intestino, todos convidados. Querido mestre Galvão, por favor, um pouco da sua história e feche o nosso evento. Muita honra, muito obrigado pela confiança, chefe. Grande Fábio. Tem muito o que falar, não, né? É só dizer, quem assistiu viu, quem não assistiu perdeu. Tem uma chance de ver ainda nos canais que vai reproduzir isso aí. Muito bonito ver o que a gente começou 20 anos atrás, repercutir, virar um movimento abrangente, onde todos podem vir e integrar, né? Motilidade, gastro, neuro, pneumo, otorrino, cirurgia, endoscopia terapêutica. Então, é o que vocês viram aí hoje, aberto, debate aberto, franco, onde tem espaço para críticas duras, como o André Vandalize nos deu, não tem nem tempo para rebater, mas está aí, é assim que se faz. É com debate em alto nível, sem levar para o lado pessoal, e novidade, né? Temas debatidos à exaustão, aos detalhes, porém sempre trazendo para a parte prática do que a gente pode usar no nosso dia a dia para crescer junto. Muito obrigado a todos, que todos tenham um lindo fim de semana e que seja tudo bem com todos.